paixão de mulher. Carmela conta à filha que a alergia da Margarida combina com a timidez de Leônidas. Gaivota concorda e afirma que eles formam um lindo casal. Ela comenta que a amiga precisa de alguém para lembrá-la de que é uma mulher especial. A mais velha pergunta como foi ontem. Teresa conta sobre o que aconteceu no casamento da Paula e comenta sobre o pedido de Sebastião para ficar perto do filho. Carmela frisa que nenhum dos dois foi capaz de ser feliz longe um do outro, e diz que elas seriam felizes na terra delas, mas salienta que Sebastião é o pai do filho dela e o homem que a faz feliz. Ela enfatiza que o melhor para Fernando é estar ao lado do pai. Gaivota concorda. Lucrécia relembra o dia do casamento enquanto a advogada lê o contrato de divórcio. A mulher questiona se a loira tem certeza do que quer fazer. A advogada frisa que, se a cliente não se sentir segura quanto a isso, pode adiar. Lucrécia nega e afirma que tem certeza. Ela esclarece que, há pouco tempo, estava feliz comemorando o casamento e, agora, está se divorciando. Confessa que parece uma loucura. Silvia enfatiza que a loucura virá daqui para frente, quando ela tiver que vender as coisas a qualquer preço e dividir o que sobrar. A loira concorda e pergunta onde ficou o amor tão grande que sentia pelo Ivan. A advogada enfatiza que o amor não é suficiente. Lucrécia concorda e comenta que cometeu muitos erros na vida. Silvia afirma que ela deve pensar antes de assinar, pois, depois, não há muito o que fazer. Paula acorda de ressaca e começa a chorar ao ver as mensagens de pessoas duvidando dela. Marcela acorda e consola a irmã. Sebastião confessa à amada que quase não dormiu, pensando que quase não vai vê-la nem ao filho. Gaivota enfatiza que é algo que precisa fazer. O homem tenta convencê-la a ficar mais alguns meses. A mulher frisa que ele fez diversas coisas que o fizeram se sentir feliz e diz que, agora, é ela quem está fazendo algo para se sentir realizada. Ela ressalta que não sabe por quanto tempo irão ficar assim, pois muitas mulheres dependem dela. Valerro salienta que também depende dela e conta que quer ficar com ela e o filho. Gaivota frisa que, agora, precisa ser assim e enfatiza que, daqui para frente, precisa ser melhor. Lucrécia desabafa com a advogada e conta como pensou em se casar com Ivan. Ela relata que a família e os amigos a fizeram sentir a necessidade de ser a esposa de Ivan Valerro. Paula fica aflita enquanto recebe diversas mensagens. Ela se desespera ao ver que Laura está ligando. Júlia diz para a filha atender. A jovem afirma que não sabe o que dizer, pois a amiga entregou toda a herança ao golpista. A mais velha ressalta que ela precisa dar alguma explicação. Marcela concorda e reforça que ela precisa expor o safado que o Martim é e que não tem culpa de nada. Júlia concorda com a filha. Lucrécia relata que o marido era agressivo durante a intimidade e conta que só servia para status de foto. Ela revela que se cansou e conheceu outro homem que a fez se sentir amada e realizada. Silvia enfatiza que, por isso, elas estão ali. A loira nega e conta que se perdeu, mas não se arrepende de ter ficado com o golpista. Ivan bate na porta do escritório. A advogada questiona se a cliente tem certeza. Lucrécia confirma. Silvia permite a entrada de Valerro. O homem pergunta se a advogada pode deixá-los a sós por um momento. A loira faz um sinal de permissão. Silvia se retira da sala. Júlia reclama com Marcela por não ter controlado Paula. A cozinheira frisa que tentou a noite toda e esclarece que a irmã bebeu no bar dela, ao lado dos irmãos. A matriarca enfatiza que ela sempre arranja uma desculpa e salienta que, em vez de ajudar a resolver, acaba criando outro problema. Marcela explica que fez o que achava certo, e deu certo, pois a irmã está em casa, sã e salva. Júlia reclama por a filha não admitir que errou. A jovem questiona por que a mãe a trata daquela forma e diz que é evidente que ela não a ama como ama os outros. A mais velha afirma que não tem condições de falar sobre isso naquele momento. Marcela vira a mãe para encará-la e questiona o motivo de não gostar dela. Ivan afirma que precisa muito de dinheiro no momento, mas confessa que não quer perdê-la. Lucrécia ressalta que não é o fim do mundo, pois ele ainda tem a família dele. O homem nega e frisa que eles vão odiá-lo ainda mais. Ele revela que perdeu as ações da mãe e parte das ações dos irmãos. A loira o chama de irresponsável. Ivan conta que foi Teixeira quem o convenceu e súplica para que a mulher não o deixe sozinho. Ele pede um tempo para ver no que dá. Lucrécia afirma que ele só pensa em si mesmo. O homem nega e diz que está falando dos dois. A loira assina o divórcio e diz que ele não parece querer construir nada com ela. Silvia entra na sala, e Valerro resolve assinar o divórcio. Após a assinatura, Ivan sai da sala.
Júlia relata que Otávio amava a fazenda e ela sempre tentava acompanhá-lo, mas confessa que, mesmo assim, se sentia sozinha. Conta que não estava nos planos engravidar dela, e por isso passou mais tempo do que o esperado na fazenda. A matriarca continua a história e comenta que, na época, o marido saía à noite com os trabalhadores e muitas vezes só voltava para almoçar no dia seguinte. Ela conta que, durante esse tempo, descobriu que ele estava com Carmela e com Gaivota. Júlia revela que a relação deles era tão especial que Gaivota parecia ser filha dele. Marcela indaga se ela ainda acha que isso é possível. A mais velha nega e frisa que Gaivota era apenas uma garotinha sem pai, que Otávio queria proteger. A cozinheira ressalta que o pai deveria fazer isso por gratidão ou por tê-la ajudado. Júlia concorda, mas salienta que ele pode ter se envolvido com ela. Marcela nega e afirma que o pai jamais seria infiel. Ela questiona o motivo de a mãe nunca ter perguntado sobre essas suspeitas. A matriarca confessa que sempre teve medo da resposta que poderia receber. A jovem indaga se ela já fez essa pergunta a Carmela. Júlia confirma, mas conta que a mulher disse que nunca passou dos limites. Ela confessa que tem suas dúvidas, pois Carmela era uma mulher que fazia qualquer homem se apaixonar. Marcela fica surpresa com o jeito da mãe falar. A mais velha frisa que Carmela era bonita, inteligente, forte e empreendedora. A cozinheira afirma que é igual a Gaivota, e diz que é por isso que Sebastião é apaixonado por ela. Júlia confirma e conta que outros problemas foram se acumulando durante aquele período. Ela revela que o ápice foi quando Marcela nasceu, e Otávio só tinha olhos para a filha, esquecendo-se da existência dela. Marcela pergunta se a mãe nunca superou. A mais velha afirma que foi uma fase muito difícil. A cozinheira confessa que também tem sido muito difícil sentir a rejeição da mãe durante toda a vida, mas agradece por ela ter contado a verdade. Enfatiza que, apesar de tudo, tem uma vida muito feliz com o homem que a ama, e diz que a mãe foi a única que não conseguiu ser feliz. Marcela agradece e vai embora. Júlia começa a chorar. Carlos comenta que não vê necessidade de vender a parte dele no bar caso vá para Nova York com Bernardo. Lemarcus afirma que isso é uma boa notícia, pois ele é quem mantém o bar animado. O empresário frisa que as pessoas vão ao bar para comer o que ele e Marcela preparam. Marcela chega ao restaurante, mas logo sai correndo para vomitar. Lemarcus vai atrás da amada. Júlia vai até o escritório de Sebastião. Ela revela ao filho que entregou as ações dela para Ivan pagar a dívida com os impostos, mas confessa que acredita que o filho não usou o dinheiro para isso e sim para investir com Teixeira. Lemarcus leva uma água com limão para a amada. Marcela conta ao namorado que confrontou a mãe. Ela relata tudo o que a mãe lhe contou. O homem a tranquiliza e frisa que a mãe dela é de outra geração, com outra forma de ver o mundo. A mulher afirma que a mãe nunca foi feliz. O cozinheiro reforça que o que ela precisa fazer é perdoá-la e não guardar rancor. Sebastião descobre que Ivan não pagou a dívida. Júlia comenta que já imaginava e pergunta o que eles precisam fazer. O homem afirma que precisam pagar, pois os juros já estão correndo e o lucro está sendo afetado. A mulher questiona por que o filho escondeu tudo o que estava acontecendo. Sebastião pergunta como ela soube. Júlia revela que Lúcia contou e disse que Ivan estava fazendo uma má gestão. O homem confirma e conta que suspeita que o irmão esteja lavando dinheiro na Café Elite. A matriarca afirma que, se for verdade, precisam averiguar o container de Madrid que foi recusado, pois não tinha grãos especiais, apenas grãos podres. Sebastião pergunta quando ela soube disso. Júlia conta que Lúcia revelou pouco antes do fiasco do casamento de Paula e comenta que ficou desesperada. Ela revela que pediu para Lúcia ir embora de casa, mas a mulher a ameaçou, dizendo que poderia arruinar sua família. Marcela fica enjoada ao entrar na cozinha e corre para vomitar. Júlia confessa ao filho que a culpa é dela, pois deveria ter feito o que Otávio pediu. Ela relembra a conversa que teve com o marido pouco antes de sua morte. Sebastião frisa que não tem problema e diz que o importante agora é confrontar Ivan e tomar decisões radicais antes que a empresa continue sendo afetada. Ele pede à mãe que seja forte e confie nele, pois virão momentos difíceis para eles e para a empresa. Wilson instala uma tornozeleira eletrônica em Márcia e afirma que irá monitorá-la. Ele enfatiza que, se ela tentar fugir, não será tão bonzinho. Márcia diz que ele está igual a ela, pois precisa fazer tudo o que os outros mandam sem reclamar. Ivan toma um uísque em sua sala enquanto relembra a conversa que teve com Lucrécia sobre o divórcio e o dia do casamento deles. Ele retira a aliança do dedo. Carlos Mário vai até a Café Elite e entra na sala de Valerro de surpresa. Ele avisa que, em breve, o homem não irá mais vê-lo, a não ser quando pagar o que deve.
Ivan conta que já assinou o divórcio e diz que, em breve, vai pagar o avião ou até mesmo devolvê-lo. O mafioso afirma que não está cobrando apenas o avião e mostra uma notícia sobre Martim. Ele enfatiza que Valerro terá que pagar todo o dinheiro que ele investiu, além dos juros que foram prometidos. Ivan tenta acalmar o aliado e diz que não tem como pagar por algo que não foi feito. Carlos Mário enfatiza que ele vai pagar de algum jeito e frisa que foi ele quem o meteu nessa. Ele confessa que também foi burro por ter acreditado no palhaço. Leônidas leva Margarida até o cemitério. Lemarcos fica preocupado com Amada e pergunta o que aconteceu. Marcela comenta que não consegue nem olhar para o teste. O homem fica contente ao ver que a namorada está grávida. Ele conta a notícia à Amada. A mulher não gosta da notícia. Lemarcus afirma que, se for menina, pode se chamar Mercedes, como a mãe, ou Belém, como a avó. Marcela nega. O homem, encantado, afirma que será o que ela quiser. Ivan conta ao mafioso que não tem como pagá-lo e diz que, no momento, está sem dinheiro. Carlos Mário pergunta se vai ficar no prejuízo por erro dele. Valerro nega. O mafioso afirma que é exatamente isso e diz que todos os negócios envolvem riscos. Ele frisa que vai ferrar com ele por outro motivo e enfatiza que isso faz o coração dele arder desde o dia em que percebeu que Ivan era do tipo que se envolve com a mulher dos outros. Ivan pergunta se ele vai vir com a mesma história. Carlos Mário, furioso, bate com a arma na mão de Valerro e diz que não é idiota. Ele aponta a arma para o homem. Ivan implora para que ele não faça isso dentro da empresa. O mafioso afirma que vai acabar com ele e com todas as pessoas que tenham o sobrenome Valerro. Ele ordena que Ivan assine um cheque em branco. Valerro afirma que não vai fazer isso. Carlos Mário ressalta que Ivan foi capaz de dormir com sua esposa e pergunta quantas vezes eles estiveram juntos. Ele ordena que o homem assine o cheque. Caso contrário, sairá da Café Elite preso ou desfigurado com um tiro que ele mesmo vai dar. Ivan, pressionado, acaba assinando o cheque.